Canonização sem milagre? Como isso é possível? Sim, é possível e está dentro da doutrina católica. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo até o final. Olá, eu sou o professor Elvis Rodrigues, pregador, escritor católico, doutorando em filosofia. E nesse vídeo eu quero falar sobre um episódio extraordinário na igreja, mas que tem base, tem precedente e faz parte da doutrina, que é a chamada canonização equivalente, ou também chamada de canonização equipolente, ou ainda canonização extraordinária. No próximo domingo, dia 19 de outubro, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, vai canonizar 7 beatos nesse formato, na canonização equivalente. O que isso quer dizer? Em geral, essa canonização equivalente ou equipolente, ou simplesmente extraordinária, ela como que salta alguns passos do rito ordinário, e exigido para a canonização. Por exemplo, o segundo milagre. Então você tem um beato que já tem um milagre comprovado e ele pode saltar direto para a canonização, mesmo sem ter comprovado o segundo milagre. Ou então um servo de Deus que já também salta para a canonização. Essa é uma forma extraordinária, mas é possível, é prevista pelo cânon da igreja, por isso que se chama de canonização extraordinária, ou como eu disse, equivalente, porque ela equivale o rito da canonização a um rito ordinário, que tem ali comprovado os seus 2 milagres e a vida daquela pessoa, do candidato a santo, totalmente e plenamente investigada. Essas etapas são, então, como que saltadas, superadas, então se chamam de canonização equivalente. Equivale esse processo a um processo comum e ordinário, ou então também chamado de canonização equipolente. Já tivemos alguns precedentes na história da igreja, talvez o mais conhecido aqui no Brasil seja o caso de São José de Anchieta, o padre Anchieta, em que já desde ali do século XVI, 1500 e metade do ano 1500, já havia um clamor, um desejo de estabelecer ali o seu processo de canonização. Mas por uma série de questões não foi possível avançar. Desde questões financeiras, porque é um processo também que demanda dinheiro, é muito caro, até pela própria supressão dos jesuítas ao longo da história da igreja, depois volta, e então com o Papa Francisco ele foi então canonizado nesse formato, um santo sem milagre, então é a canonização equivalente ou equipolente. Esse vai ser o caso desses 7 novos beatos, e muito curioso também chamar a atenção de que 2 deles são venezuelanos, São José Gregório Hernández e a Madre Carmen. Um destaque para São José Gregório, que ele era médico, chamado de o médico dos pobres. Então eles serão os primeiros venezuelanos a serem canonizados. Então veja que grande sinal de Deus e da igreja nesse olhar para esse país que tanto sofre, que tanto precisa desse sinal de santidade. Então serão os 2 primeiros santos venezuelanos. Junto com eles teremos também outros beatos a serem canonizados. Chamo aqui também a atenção para o Bartolo Longo, um italiano, que era um sacerdote satanista, então ele era ocultista, espírita, se converteu ao catolicismo e foi um grande promotor do rosário. Mas enfim, como é então que se dá o processo para a canonização equivalente ou equipolente? 3 critérios são importantes. O candidato a santo, ele deve ter uma fama de santidade contínua, ininterrupta, ou seja, não é uma devoção de agora, mas ao longo de anos, de décadas e até mesmo de séculos, como foi o caso do padre Anchieta. No caso do venezuelano, por exemplo, São José Gregório Hernández, o médico, desde 1919 já há um culto popular, uma devoção popular a ele, e conta-se que o capelão da igreja, atualmente, que tem ali o seu culto popular, o padre ele diz que realmente relata muitos milagres, muitos casos de milagres pela intercessão de São José Gregório Hernández. Então, a sua fama de santidade não vem de agora, mas já vem de muitas décadas, em alguns casos, como eu disse, até mesmo de séculos. Então é algo que não para, não se interrompe, mas ela é contínua, então é uma devoção contínua. E esses relatos
de cura, de milagre, também são continuamente sendo relatados e reportados. E por fim, o terceiro critério que está em conjunto com esses dois é que esse culto, essa devoção a esse candidato a santo também é algo antigo. Então já desde há muito tempo, aquela devoção popular, aquela parcela da igreja local já tem uma devoção, um carinho, um pedido de intercessão para aquela pessoa. Então, resumindo, são 3 critérios: a intercessão ou culto, a devoção àquela pessoa ser antiga, os relatos de curas, milagres também serem prolongados, repetidos, ininterruptos, assim como também deve ser ininterrupta a sua fama de santidade, a devoção a essa pessoa. Então, com isso, e claro também, atestando também a sua fé católica, a sua catolicidade inegável, do amor e defesa à igreja. Então, nesse sentido, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, vai realizar essa cerimônia, dia 19 de outubro, próximo domingo, 7 beatos que vão se tornar santos no formato de canonização equivalente. Vale também destacar que essa canonização já estava autorizada pelo seu predecessor, o Santo Padre, o Papa Francisco. Então, é mais uma normativa que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, está agora colocando, levando a cabo, levando à conclusão, que já havia sido iniciada pelo seu predecessor, o Papa Francisco. Então, teremos, para a glória de Deus, mais 7 santos na igreja, e eu gostaria de destacar esses 2 sendo os primeiros santos venezuelanos. E aí, você gostou dessa novidade? Já conhecia esse formato de canonização equivalente, equipolente? Me conta aí o que você acha aqui nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.